Aqueles que acompanham o canal aqui do Professor Leonardo há mais tempo sabem que eu venho falando muito a respeito da destruição que o Bolsonaro está promovendo nas instituições republicanas. Bolsonaro ele tem como objetivo destruir as organizações, as instituições republicanas, como a própria Constituição, os partidos políticos, o Congresso, o Senado, as organizações, enfim, os órgãos de fiscalização, enfim. E não é uma destruição predial, mas é uma destruição da reputação dessas organizações. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, no final do vídeo vai ter a playlist da qual eu estou falando sobre Entenda Bolsonaro, é o nome dessa playlist, e eu estou trazendo pontos para que você possa entender melhor o bolsonarismo, e um desses pontos é justamente a destruição que o Bolsonaro está causando. E essa destruição, ela já chegou em um certo nível, chegou a tal ponto que o próprio Bolsonaro está destruindo o seu próprio partido, que é o PSL. Essa briga de Luciano Bivar com o Bolsonaro é um elemento de destruição do partido, e recentemente, na verdade ontem à noite, foi divulgado pela revista Cruzoé, que é a revista do antagonista, áudios do Bolsonaro articulando com integrantes do seu partido para a retirada do delegado Valdir como sendo representante do PSL na Câmara dos Deputados. E o Bolsonaro fez isso para tentar colocar o Eduardo Bolsonaro, o seu filho, como líder do PSL. Olha só o que está escrito. Abre aspas para Bolsonaro. Olha só, nós estamos com 26, falta uma assinatura para a gente tirar o líder e botar outro. E a gente acerta que, entrando o outro agora, em dezembro tem eleição para o futuro líder a partir do ano que vem, afirma Bolsonaro em um dos áudios. Então o próprio Bolsonaro está articulando internamente dentro do próprio partido contra o integrante do seu partido. E tudo isso ficou muito mais claro e deixou, como posso dizer, justificou a votação de uma parte do PSL, do que o próprio delegado Valdir, que é o líder do PSL na Câmara, ele faz parte da ala do Luciano Bivar, e houve uma orientação do delegado Valdir para que integrantes do PSL votassem contra um projeto, votassem contra uma medida provisória mandada pelo próprio Bolsonaro. Então, por um curto período de tempo, o PSL se uniu à oposição, ou seja, votou juntamente com o PT, PDT, PSOL e outros partidos de esquerda contra Bolsonaro. E apesar de muita gente estar comemorando, não há motivos para comemoração, porque isso representa uma destruição dos nossos partidos e uma grave crise de identidade entre a população e os partidos. Os partidos eles são super importantes para a nossa república, porque eles fazem com que a população tenha identificação. E é com eles e com uma ideia que eles representam. E é por isso que todo esse discurso da Tabata Amaral, antipolarização e até certo ponto contra partidos me incomoda tanto. Porque os partidos eles são elementos super importantes para a nossa república. Os partidos eles surgem em torno de uma ideia, as pessoas elas se juntam em torno de uma ideia, de uma ideologia e formam os partidos. E as pessoas, elas votam, a população, ela vota também de acordo com aquele partido que o candidato faz parte. Quando você começa a ter indivíduos quebrando a liturgia daquele partido, quebrando as expectativas daquele partido, você cria, obviamente, um distanciamento entre a população e o partido, entre a população e o que aquele partido representa, e gera uma total crise de identidade, uma total crise de identificação. Muitos desses candidatos, desses deputados que foram eleitos pelo PSL, foram eleitos, obviamente, puxados por essa onda bolsonarista, puxados por essa onda Bolsonaro. E os eleitores que votaram nessas pessoas acreditavam e esperavam que esses deputados fossem votar junto com o presidente, fossem fazer parte e favorecer esse projeto Bolsonaro. E eu tenho certeza que muitos desses eleitores que votaram nos candidatos do PSL estão decepcionados com uma parcela da esquerda, com uma parcela considerável da esquerda, está decepcionado com o Tabata Amaral. Porque essas pessoas que votaram nesses candidatos do PSL votaram acreditando que eles iriam defender o Bolsonaro. E agora eles votam contra o presidente. Começam a virar as costas, alguns deles se tornando até mesmo oposição. Então esses eleitores que votaram nesses deputados, eles olham e falam assim, peraí, eu não votei nele para fazer isso. Eu votei nele para ele apoiar o Bolsonaro, não para ele virar as costas para o presidente. Então isso é muito sério, isso é muito grave. Há uma destruição, há uma crise de identidade e uma crise de representatividade entre a população e os partidos. E tudo isso favorece o culto a personalidades que é muito ruim para o nosso país. E para piorar as coisas, olha só o que aconteceu entre a Joyce Hasselman e a Carla Zambelli. Para vocês verem como a coisa está ficando pesada e como que essas pessoas estão destruindo tudo. Esse movimento do Bolsonaro é um movimento muito perigoso, porque é um movimento que acaba ferindo a nossa república, as instituições republicanas. O que é república? Res
pública. E os partidos, eles representam a população. Quando você começa a ter uma caminhada para a destruição dos partidos políticos, você tem uma crise institucional, você tem uma crise de representatividade. A população já não se vê mais representada pelos partidos e isso é muito ruim. Olha só essa discussão que teve há 4 dias da Carla Zambelli com a Joyce Hasselmann no Twitter. A Carla Zambelli, que é deputada federal pelo PSL, falou o seguinte: o Jair Bolsonaro pediu auditoria nas contas do PSL. Alguns deputados não assinaram a lista porque têm receio da retaliação, outros porque já montaram o PSL em suas regiões. Mas uns poucos porque não estão com Bolsonaro de verdade. Recebi o vídeo abaixo que responde muita coisa. Continua. Aí a Joyce Hasselmann respondeu o seguinte: oportunista que foi eleita com meus votos porque é incapaz de fazer uma cadeira na Câmara e arma contra o presidente. Infelizmente sou culpada pela filiação dessa abortista quando ninguém queria ela. Aí ela falou assim: eu não sabia o monstro que ela era, entendo os riscos do golpe embaixo. Então perceba, há uma crise no próprio PSL. Pessoas estão brigando, candidatos estão brigando. E não é legal para a nossa república. Eu sei que muitos de vocês estão felizes com essa crise interna no PSL. Mas nós não devemos olhar com essa crise com olhares de comemoração, com olhares de vitória, mas sim com olhares de preocupação, porque a nossa república está ameaçada com esse movimento de destruição que o Bolsonaro está promovendo, porque ele destrói o próprio partido, ele joga contra o próprio partido, e também Tabata Amaral faz isso. É um movimento de destruição da república, é um movimento de destruição dos partidos. Então nós temos que olhar com muito cuidado e nós precisamos nos mover, porque nós que vamos mudar a política, a população que vai mudar, e nós precisamos conter esse movimento de destruição que o Bolsonaro está promovendo. E como nós podemos fazer isso? Conversando com as pessoas, dialogando e mostrando para elas o perigo que é esse movimento de destruição que o Bolsonaro está fazendo dentro do seu próprio partido. E para ele é muito bom, porque quanto menos representatividade há nos partidos, mais ao culto à personalidade. E o que mais Bolsonaro quer nesse momento é que a sua personalidade seja cultuada. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe seu like, é uma forma de você ajudar, para mostrar que o YouTube que esse é um conteúdo relevante. Deixe também comentários para que eu possa ver as suas perspectivas, os seus pontos de vista, e também me siga no Twitter, @profileoficial.